Então, nós vamos, então, falar desses cromossomos, que são os cromossomos sexuais, que são os que determinam as características sexuais do nosso organismo, que é o último par de cromossomos que nós temos. Então, nós temos 46 cromossomos e o último par é o par de cromossomo sexual, que é o par 23. Bom, aqui mostra um cariótipo. O que é cariótipo? É o conjunto de todos os nossos cromossomos. Então, nesse desenho, mostra todos os cromossomos que nós temos. Então, do par 1 até o par 22 é o que a gente falou de cromossomos autossômicos. E o último par é o par de cromossomo sexual, que é o que é diferente entre o homem e a mulher. Então, do cromossomo 1 ao 22, homem e mulher são iguais. O último par, homem e mulher são diferentes. Né? Então, no último par, a mulher tem 2 cromossomos X e o homem, um cromossomo X e um cromossomo Y, certo? Bom, existe um processo de determinação do sexo. O que determina o sexo na maioria dos seres vivos, não é em todos, mas na maioria dos seres vivos, são esses cromossomos sexuais. E para os mamíferos, né, quem determina o sistema de determinação do sexo nos mamíferos é o sistema XY, tá? Onde o homem ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, e a mulher tem 2 cromossomos X. Portanto, se eu for lembrar aqui, a mulher ela doa para todos os filhos dela cromossomo X. Independente se vai nascer menino ou se vai nascer menino, o que a gente herda da mãe é o cromossomo X. Agora, do pai, a gente pode herdar ou o cromossomo X, que é um cromossomo feminino, que meu pai herdou da mãe dele, ou o cromossomo Y, que é um cromossomo masculino, que meu pai herdou do pai dele. Então, o cromossomo Y é um cromossomo masculino, é um cromossomo que só os homens têm. Então, aqui, do Simpson aqui, né, mostrando lá o pai, ele passou o cromossomo Y só para o menino dele. Para as meninas, ele doou o cromossomo X. E a mãe doou para os meninos e meninas cromossomo X. Então, no sistema XY, ele ocorre com os mamíferos, então ocorre com a gente também, porque nós somos mamíferos. O homem é o sexo heterogamético. Por que ele é o sexo heterogamético? Ou os machos, a gente falando no geral dos mamíferos. Hétero significa diferente. Gameta quer dizer célula reprodutora. Então, significa que o homem, vamos pensar no homem, mas em todos os machos, um cavalo, um boi, né, todos os machos mamíferos também, funciona assim. No homem, ele tem gametas diferentes. Então, ele tem espermatozoide que tem cromossomo X e ele tem espermatozoide que tem cromossomo Y. A mulher, ou as fêmeas em geral, uma cadela, uma vaca, né, elas são homogaméticas. O que é isso? Homo significa igual. Todos os gametos ou todas as células reprodutoras que ela produzir vão ser iguais, vão ter o mesmo cromossomo, tá? Então, não vai ter cromossomo diferente. Sistema X0. Zero por quê? Porque falta um cromossomo sexual. O sistema X0 ocorre com insetos. Então, está vendo aí os gafanhotos, né? No gafanhoto, no caso aqui do macho, ele vai ser o heterogamético. Ele vai ter gametas, ou seja, células reprodutoras, espermatozoides, que têm o cromossomo sexual X e espermatozoide que não tem cromossomo sexual, tá? Por isso que é 0. As fêmeas, elas são todas homogaméticas. O que é isso, homogaméticas? Todas as células reprodutoras que as fêmeas produzem vão ter o cromossomo sexual, tá? O sistema X0 ocorre com quem? Com gafanhotos, com baratas, com aranhas, com os vermes, nematóides são vermes. Tá? Sistema ZW. Sistema ZW ocorre com as aves. Esse é o contrário do XY e do X0. No ZW, as fêmeas são heterogaméticas. O que é isso? As fêmeas produzem gametas diferentes. Então, quer dizer que uma galinha, como está no desenho aí, ela vai produzir um óvulo que tem a cromossomo sexual Z e outro óvulo dela vai ter o cromossomo sexual W. Um macho só vai produzir espermatozoides contendo cromossomo sexual Z. Então, o macho ele é homogamético. Quem determina o sexo dos filhos? A fêmea. Então, no caso, a galinha é que vai determinar o sexo dos filhos aqui. E isso funciona para todas as aves. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer abrir o microfone aí?
Não? Então, ó, sistema ZW, sexo feminino é heterogamético, então é as fêmeas que determinam o sexo dos filhotes, e o sexo masculino homogamético. Ocorre com ZW, ocorre com as aves, peixes, anfíbios, borboletas e mariposa. Mariposa é aquela que a gente chama de bruxa, aquela borboleta que aparece geralmente à noite. Tá? Nos répteis, o sexo não é determinado pelos cromossomos sexuais, mas sim pela temperatura em que os ovos são incubados. Tá? E a gente vai ver que vai ter diferença entre os répteis. Então, aqui, dependendo da espécie, né, nos crocodilos e tartarugas, a determinação é diferente. Tá? Que a gente vai ver que essa questão da temperatura ainda vai funcionar diferente para determinada espécie. Então, aqui, o padrão não é o mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, segundo alguns padrões, as espécies de tartaruga têm os ovos incubados em baixa temperatura, produzem machos. E em alta temperatura, produz fêmea. Tá? Já a gente vai ver em crocodilos vai ser diferente, o contrário. Tá? Então, na tartaruga, baixa temperatura é macho, alta temperatura são as fêmeas. Aí no crocodilo já é o contrário. As altas temperaturas nascem machos, as baixas temperaturas nascem as fêmeas. Então aqui não é cromossomo. E nas abelhas, que a gente também falou isso antes, né? Que nas abelhas elas são indivíduos partenogênicos. O que é isso? Nas abelhas, a determinação do sexo é feita pela presença ou não de cromossomos. Como assim? A fêmea, ela copula com o macho, ela cruza com o macho, e os óvulos que são fecundados pelo espermatozoide do macho, nascem fêmeas. Aqueles óvulos que não são fecundados, eles vão desenvolver por um processo chamado de partenogênese. O que é isso? O óvulo surge a partir de uma questão de hormonal. Ele não surge, ele desenvolve não sendo fecundado. Ele vai ter hormônio que vai liberar naquele óvulo, a fêmea libera um hormônio naquele óvulo e ele desenvolve. E aí, aquele óvulo que não foi fecundado e desenvolve por ação de hormônio, ele dá origem aos machos. Então, o zangão, ele não tem pai, ele só tem mãe. Por quê? Porque o óvulo que deu origem a ele, desenvolveu por processo hormonal, não foi um óvulo fecundado. As fêmeas, não. Elas surgiram de óvulos que foram fecundados por espermatozoides do zangão, tá? Então, essa é a diferença entre eles. E aí, outra diferença seria no tamanho da rainha operária, porque a rainha é fêmea e operária também. Por que o tamanho? Por que a rainha é fértil, operária não? Porque a diferença está na nutrição. A rainha, ela se alimenta de geleia real. A operária, como o resto que tem na colmeia. Então, por isso a rainha cresce mais e se torna fértil. Tá? Assim como a rainha, também outros insetos também têm essa determinação diferente, né? Então, aqui nos cupins também. Nós vamos falar aqui, agora, dos nossos cromossomos. Então, aqui está um sexo masculino, né? Onde está lá o cromossomo X e Y. Cromossomo X e Y são dois cromossomos diferentes. E que eles têm uma região homóloga. O que é região homóloga? Homo quer dizer igual. Eles têm uma região que é igual entre X e Y, muito pequenininha. Grande parte do cromossomo X e cromossomo Y, eles vão ter uma região não homóloga, onde eles não são semelhantes. Significa o quê? Os genes que estão em Y não existem em X. E os genes que estão em X não existem em Y. Então, presta atenção numa coisa. Os genes que estão em Y, eles são exclusivos do homem. A gente chama esses genes de genes holôndrico. Holôndrico quer dizer masculino. Então, são genes que só o homem tem. Então, na mulher, ela tem cromossomo X. O cromossomo X não tem genes femininos, tá? Agora, o cromossomo Y só tem genes que determinam características masculinas, certo? Bom, na herança ligada ao cromossomo X, nós sabemos que a mulher tem 2 cromossomos X. O homem só tem um. Então, todos os genes que estão no cromossomo X do homem, ele só tem um gene, porque ele só tem um cromossomo. Agora, a mulher, como ela tem 2 cromossomos X, ela vai ter 2 genes para cada característica. Então, por exemplo, o gene para daltonismo. Esse gene, eu vou explicar depois o que é daltonismo. Esse gene para daltonismo, ele está no cromossomo X.
Uma mulher vai ter quantos genes? Agora vocês me respondem. Quantos genes para o daltonismo uma mulher tem e quantos genes para o daltonismo um homem tem? Pode abrir o microfone e me responder alguém aí, por favor. Vamos lá. Cadê? Por exemplo, Felipe Vilé. Pode falar, quem falando aí? Eu ouvi falar que homens têm mais chances de ter daltonismo. Isso. Agora me diz, o gene para daltonismo, né? O homem tem um cromossomo X. Professora, mas por que ele tem chance de ter mais daltonismo? Eu vou explicar isso agora. Só vamos entender uma coisa. O homem tem só um cromossomo X, certo? Ele tem um X e um Y. O Y é para determinar características exclusivas do homem. A mulher tem 2 cromossomos X, certo? A mulher tem 2 cromossomos X, o homem só tem um. Se o gene está no cromossomo X, quantos genes para o daltonismo a mulher tem? 2. E o homem? 1. Então, presta atenção. O daltonismo é uma característica recessiva. Característica recessiva, geralmente, ela se expressa em homozigose. Então, eu tenho que ter 2 genes. Como a mulher tem 2 genes, para ela ter daltonismo, ela tem que apresentar os 2 genes recessivos. Se uma mulher tiver apenas um gene recessivo, ela não vai ser daltônica. O homem, ele não tem 2 cromossomos X, ele tem 1. Aí, por isso que o homem vai ter mais homem daltônico do que a mulher. Por quê? Como o homem só tem um cromossomo X, se nesse um cromossomo ele der o azar e tiver um gene recessivo, ele já é daltônico. A mulher não, como ela tem 2 cromossomos X, se aqui ela tiver um gene recessivo e no outro cromossomo X ela tiver um gene dominante, ela não será daltônica. Então, se a mulher tiver um cromossomo, se a mulher tiver um gene para daltonismo, ela não é daltônica. Mas se o homem tiver um gene para daltonismo, ele já é daltônico. E aí isso aumenta a chance do homem ser daltônico. O que é daltonismo? Daltonismo é uma dificuldade que o indivíduo tem de enxergar as cores. Na verdade, é como se ele misturasse as cores, ele não conseguisse distinguir as cores, principalmente vermelho e verde. A gente vai ver que não é só essas cores, né? Tem daltônico que ele só não consegue distinguir vermelho e verde. Por exemplo, se eu colocar uma caneta vermelha e uma verde aqui, ele mistura, ele não sabe qual que é qual. Mas tem daltônico que ele enxerga um mundo quase que preto e branco, ele não consegue distinguir cor nenhuma, tá? Bom, aqui a gente vai ver que esse gene para daltonismo está no cromossomo X, e aqui, por exemplo, o teste para ver se eu sou daltônica está nisso daqui. Agora, vocês podem abrir o microfone de vocês e me dizer, por exemplo, na primeira bolinha, né, qual o número que está aí? 3. 3. Na segunda? 3. 7. Na terceira? 8. Na quarta? 12. Não, mais fácil, pelo menos para mim, é o que está mais gritando o número aí, é na quarta. Para mim, é o que eu acho mais então difícil. fica 3, 7, 8, 12. 3, 7, 8, 12. Para mim, o mais difícil de eu ver aqui, na minha visão, é a segunda bolinha. A segunda e a 8 também é. Mas o 12 é o mais gritante. Mas, assim, quem é daltônico, ele mistura essas cores. Ele não consegue diferenciar essas cores. A gente consegue ver o número. Por exemplo, na primeira, o 3 está até esquisitinho ali, mas a gente consegue ver. Por quê? A gente consegue diferenciar as cores. O que é isso? No nosso olho, no nosso globo ocular, a gente tem cones oculares. Esses cones é como se pensasse um monte de bastãozinho lá dentro, e cada cone ele é responsável por captar uma cor. Então, quem é daltônico forma, na hora de formar, por causa desse gene, fica mal formado esses cones. E aí ele não consegue diferenciar cores. Então, a gente vai ver que tem vários tipos de daltônico. Por exemplo, no primeiro aqui, seria diferenciar o vermelho do verde com meio azul, o outro aqui, o amarelo do verde, né? O outro, o rosa, roxo ali do verde, o outro laranja. Então, quer dizer que... Pode falar. Então, quer dizer que, tipo assim, o daltônico, igual tá o número 3 aqui, o 7, 8, 12. Ele não vê. Aí, não nesse número, ele não consegue enxergar o número. Não consegue enxergar esse número. Para ele tá um monte de bolinha. Então, como se eu pensasse, por exemplo, se eu tirasse essas bolinhas do número onde está o número 3, colocasse, para mim, se eu colocasse todas as bolinhas tipo vermelhinha, eu não veria número, certo?
Aí, para ele, é como se tivesse assim. Ele não veria o número. É como se não tivesse essa corzinha diferente aí. Para ele, tá tudo misturado. Esse azul aqui, então, para ele é a mesma coisa que tá uma bolinha azul toda. Isso. Ou igual o 12, tá lá, o número 12 bem, bem forte. Pelo menos para mim, o que tá mais forte é o 12. Tá bem destacado o 12, né? Aí, para ele, é como se tivesse todos da mesma cor. Certo? Para ele vê como se tivesse tudo da mesma cor. Ele não consegue diferenciar essa cor. Então, para ele, não viria um número. Né? Por exemplo, quando vocês forem tirar a carteira de motorista, né, vai ter um teste, vocês vão no oftalmologista e ele vai mostrar isso aí. Por quê? Porque se você for daltônico, aí você tem que fazer outros testes para você ter que diferenciar lá no semáforo. Né? Aí ele vai fazer esse teste com você, para ver se você é daltônico ou não. Tá? Bom, e aí ser daltônico ou não, isso é característica genética. E a gente herda isso de quem? Dos nossos pais. Mas detalhe, todo homem que é daltônico herdou isso só da mãe, tá? Por quê? Qual o cromossomo que eu herdo da minha mãe? X ou Y? Responde para mim. X. X. O gene para o daltonismo está no cromossomo X. Da minha mãe eu herdo o cromossomo X, eu, mulher. E vocês, homens, aí, os meninos herdam da mãe também o cromossomo X. Do pai, os meninos herdaram o cromossomo Y, que é o exclusivo dos homens, que eu não tenho, né? Então, esse gene para o daltonismo está no cromossomo X. Todo homem que é daltônico herdou isso da mãe. Ah, mas eu conheço um cara que é daltônico e a mãe dele é normal, não é daltônica. Então, ela é portadora do gene para daltonismo. Lembra que eu falei para vocês que a mulher tem 2 cromossomos X? Se em um cromossomo X ela tiver um gene dominante e no outro cromossomo X ela tiver o gene recessivo que causa o daltonismo, ela é normal, porém ela é portadora do gene para daltonismo. E aí ela pode ter um filho daltônico. E para nascer uma menina daltônica? Para nascer menina daltônica, obrigatoriamente o pai tem que ser daltônico. Por quê? Meninas daltônicas têm que ter 2 cromossomos X com o gene recessivo, tá? Então, o pai tem que ser daltônico, então ela vai herdar um cromossomo X do pai com o gene recessivo lá, que é um Dzinho, e vai herdar da mãe um gene recessivo lá no cromossomo X. A mãe da menina daltônica tem que ser daltônica? Não obrigatoriamente. Pode ser ou não, tá? Então, aqui. Professora, pode falar. Mas ela tem que ser portadora do... Peraí, deixa só a primeira menina que começou a falar aí, depois outra pessoa fala. Peraí. É porque obrigatoriamente o pai tem que ser daltônico. Aí, sim, como para nascer menina, sim. São 2 cromossomos X, ela tem que ser portadora do daltonismo também, mesmo que não manifeste nela? Olha só, se, por exemplo, vamos imaginar assim, se meu pai é daltônico, então eu vou herdar dele, obrigatoriamente eu vou herdar do meu pai, porque eu nasci do sexo feminino, X Dzinho, igual tá mostrando aqui nesse quadro agora, X Dzinho, que é o gene pro daltonismo. Mas a minha mãe não é daltônica e nem é portadora do gene pro daltonismo, então eu herdei dela um X Dzão. Então, você, aqui, ó, normal portadora. Então, você é essa daqui, ó, normal portadora. Agora, para nascer menina daltônica, o pai tem que ser daltônico. Então, eu vou herdar do meu pai um XDzinho. E a minha mãe tem que ser ou portadora do gene para daltonismo, ou ela tem que ser daltônica também. Se a minha mãe for normal, não portadora, eu não nasce meninas daltônicas. Tá? Então, para nascer menina daltônica, o pai obrigatoriamente é daltônico e a mãe tem que ser ou portadora do gene para daltonismo ou daltônica. Tá? Mais alguém quer perguntar desse daí? Pode falar. Professora? Sim. A senhora conhece alguma pessoa daltônica ou não? Conheço, na escola mesmo tem um aluno daltônico. Antigamente tinha um professor na escola que ele era daltônico. Assim, ser daltônico é, tipo assim, não é raro. Tem muita gente que é. E também não é assim, uma coisa, nossa, coitado, é uma dificuldade. Não, é só não consegue diferenciar cores, né? Ah, entendi. Tipo assim, ele só não consegue tudo enxergar as normal. cores direito. Isso, e não é todas as cores. Por exemplo, esse aluno que tem na escola mesmo, quando a gente vai escrevendo um quadro, ele não consegue o azul.
azul para ele mistura, sabe? Então aí a gente tem que escrever de preto ou uma outra cor. Azul para ele fica meio embaçado, ele não consegue visualizar direito o azul, tá? Então assim, e por exemplo, eu já tive uma outra aluna que ela tinha dificuldade de enxergar as cores, mas ela sabia tipo tons. Tipo, por exemplo, até eu brincava com ela muito, na época a gente não era militar, se eu tivesse com uma blusa roxa, por exemplo, aí eu falava para ela, que cor que é minha blusa? Ela falava, aí algum tom, nem pro lado de rosa ou vermelho, alguma coisa assim, e era uma blusa roxa. Então ela sabia, tipo, mais ou menos a família daquela cor, mas ela não sabia exato que cor que era. Ela não sabia diferenciar. Ela sabia mais ou menos para que tom que era. Porque eles também têm oftalmologista que treina eles, para eles estarem não ficar assim, né? Por exemplo, um menino que, eu vou usar essa cor aqui, aí é um roxão ali, né? Para não ficar uma cor tão estranha, né? Então, eles têm como treinar alguma coisa também, tá? Então, ó, nesse daqui, como é que vai ser? Sexo masculino. Então, o sexo masculino tem um cromossomo X e Y. Um indivíduo que é do sexo masculino e é normal, ele vai ter um X-desão. O desão é o gene para daltonismo. Se ele tem um desão é a letra maiúscula, é o gene dominante, então ele é normal. Um menino que tem daltonismo, um menino daltônico, ele vai ter X, Y, que é o cromossomo sexual, e um Dzinho lá no cromossomo X, tá? Então ele é daltônico. Mulher, sexo feminino, todas as meninas têm 2 cromossomos X, então XX. Esse aqui não é o dele. Gente, vamos ouvir e prestar atenção aqui. Então as meninas... Clica, Gil. Olha aqui, minha parede do Túlio. Gente, vamos, ó. Vamos concentrar na mesmo. aula. Aí. Pronto, desliga o áudio aí. Vamos prestar atenção aqui. Vamos lá, pessoal. Eu mudei, é porque o povo muda. Pronto, não. Então, ó, as meninas. Então não sei não. Pronto, gente. O meu ele aparece só no dele, na cara dele. Será que vai ter que passar o nome dessas pessoas para coordenação? Não é possível, né? Vamos lá? Vamos desligar o áudio, prestar atenção. Olha o sexo feminino. Então, o sexo feminino tem 2 cromossomos X. Então, ele vai apresentar ou 2 genes dominantes, XDzão, XDzão, ou ele vai apresentar um gene dominante e um gene recessivo. Então, no caso, se ela tiver um gene dominante e um recessivo, ela vai ser normal e portadora do gene para daltonismo. Para uma mulher essa daltônica, ela tem que ter os 2 genes recessivos. Então, mulher daltônica, XDzinho, XDzinho. Então, um exercíciozinho aqui, né? Uma mulher heterozigota, que jeito que ela vai ser heterozigota, gente? Agora abre para mim. Ela vai ter um X e um X. Não, a mulher tem 2 X. Se ela tiver Y, ela é homem, ela não é mulher. Ela vai ter um X, desão, não é isso? E o outro X... Um X desenho. Isso, aí sim, beleza. Então, mulher heterozigota, XDzão, XDzinho, né? Heterozigota para o daltonismo, casa-se com um homem também de visão normal. Se o homem tem visão normal, o genótipo dele é XDzão, Y. Porque se ele tiver um Dzinho, ele vai ser daltônico. Como serão os filhos desse casal? Que jeito que vai ser os filhos dele? A gente vai fazer um cruzamento, igual a gente fazia antes. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Então, aqui está a mulher. Né? Então, aqui, ó. A mulher, XDzão, XDzinho. Na hora de formar os gametas, separa os 2 X, ó. Tem um XDzão aqui, outro XDzinho aqui. O homem, divisão normal, XDzão, Y. Se esse óvulo aqui for fecundado por esse espermatozoide, ó, vai ficar XDzão, XDzão. Esse indivíduo vai ser do sexo feminino e vai ser normal. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide aqui, vai ficar XDzão, Y. Vai nascer de que sexo? Masculino. Aqui tá mostrando um feminino, tá errado aqui, hein? Porque é Y. Vai nascer masculino e vai ser normal. Agora, se esse óvulo que tem um XDzinho for fecundado por esse cromossomo aqui, vai ficar XDzão, XDzinho. Aqui vai nascer do sexo feminino, tá errado aqui o símbolo também. Vai nascer do sexo feminino e ele vai ser
normal, ela vai ser normal, porém portadora do gene paradaltonismo. Se esse óvulo for fecundado por esse espermatozoide, vai nascer um menino, porque é XY. E ele vai ser daltônico ou normal? Ele vai ser daltônico. Por quê? Porque ele vai ter o gene recessivo para o daltonismo, tá? Bom, então, como que seria a resposta do exercício? Olha as meninas. Essa é menina, né? E essa daqui também, ó. Então, essa primeira e a terceira é menina. Todas as meninas são normais, então 100% das meninas são normais. E os meninos, não tem dois? Esse é normal e o último é daltônico. Então, 50% dos meninos serão daltônicos e 50% normais. 100% das meninas serão daltônicas. Então, eu quero que vocês anotem, comece a anotar esse exercício, que eu já até coloquei a resposta, para a gente ter como exemplo no caderno, porque a gente vai fazer outro. Então, vamos anotar rapidão, todo mundo anotando esse exercício agora, por favor. Vamos lá? Anotando o exercício, e aí, assim que terminar de anotar aqui, eu já passo para a resolução do exercício que está aí, para ele ser o nosso exemplo, para depois a gente anotar os outros. Querem que eu vou ditando para ficar mais rápido? Professora, pode tirar print? Pronto. Pode tirar print, tira print, isso mesmo, muito bem. Tira print, depois vocês anotam o caderno. Tira print da tela, é melhor, que senão a gente perde tempo demais. Muito bem pensado aí. Tira print, meninos. Todo mundo que fica mais rápido. Prontinho? Posso mudar, então? Que aí a gente tira print da outra tela. Tira e manda no grupo lá. Peraí, professora. Saí sem querer, professora. Pronto. Calma aí, tô tirando print, calma aí. Tira o print e depois vocês anotam no Lá caderno. é as respostas, depois Esse aqui é o exercício, aí eu vou passar a resposta, porque aquele é como se fosse um exemplo, né? Porque depois vai ter um outro exercício para a gente fazer mesmo, tá? Pronto? Posso mudar? Aí eu vou passar agora para outra. Agora pode tirar o print dessa também, que é a resolução. Tira o print aí, por favor. tirei. Tirou? Tirou. Agora dá a resposta final. Pode tirar o print aí também. Ai, buguei. Pronto. Sim? Professora, a Por favor, dá um Sim, vídeo. acabou. Minha Volta tela outra. sai. Até, por favor, tem uma menina que falou alguma coisa, eu não consegui entender. Volta outra, Volta professora. Volta! Ah, acho que bugou, não, acho que bugou. Eu mandei no grupo. Tá. Depois alguém manda no grupo, certo? Eu mandei lá. Certo. Beleza, então. Então, ó. A hemofilia. Vamos desligar, então, o microfone de vocês, aí, por favor. Né? Vamos lá. Hemofilia. A hemofilia também ela é causada por um gene que está no cromossomo X. Eu vou explicar o que é hemofilia, mas assim, só para a gente entender que a hemofilia também é transmitida da mesma forma que o daltonismo. Ela também é causada por um gene. Vamos desligar o microfone, por favor. Tem gente com o microfone ligado. Professora, Oi, professora, fala. aquela que a gente tirou print, tem que mandar pelo e-mail para a senhora, copiar no caderno, mandar no e-mail, não? Depois, Ou só deixar no caderno? depois você anota no caderno e depois a gente vai. Depois eu converso com vocês, mando no GR8 falando, explicando tudinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Olha só. Então, hemofilia aqui. A hemofilia, ela também é transmitida para nós, igual o daltonismo. Então, a hemofilia, ela também é causada por um gene recessivo, que está no cromossomo X. Então, hemofilia também ocorre mais com homens do que com mulheres. Por quê? Para uma mulher ser hemofílica, ela precisa ter 2 genes recessivos. Para um homem ser hemofílico, ele tem que ter 2 genes recessivos, tá? E o que é hemofilia? A hemofilia é um distúrbio na coagulação sanguínea. Como assim?
Por exemplo, toda vez que eu me corto, por exemplo, eu estou descascando uma laranja e cortei meu dedo. Cortei, sangrou, normal, todo mundo vai sangrar, óbvio. Só que logo para de sangrar. Por quê? Porque ocorre uma coagulação do meu sangue. Essa coagulação é como se formasse uma nata de sangue ali no meu vaso sanguíneo que foi aberto, para evitar que continue sangrando, tá? Para evitar hemorragias. Quem é hemofílico, não ocorre isso. Então, se ele corta o dedo, ele vai ter uma hemorragia ali. Por exemplo, o hemofílico tem hemorragia ao nascer. Quando corta o cordão umbilical, todo mundo quando corta o cordão umbilical, quando nasce ali, tem um sangramento e para de sangrar, porque ocorre a coagulação ali. No caso do hemofílico, ele tem hemorragia. Então, ele já tem hemorragia logo quando ele nasce. Vamos imaginar um outro exemplo. Quando a gente tem o dente de leite, né? Cai o nosso dente de leite, a gente tem um sangramento. E logo para de sangrar. Então, não vai aí 5, 10 minutos, no máximo, estourando, não vai nem isso. A gente já para de sangrar. Quem é hemofílico vai ter uma hemorragia, porque ele não tem fator de coagulação. E isso é genético. É claro que, por exemplo, tem pessoas que podem se tornar hemofílicas, né, por algum fator, algum problema de saúde durante a vida dele. Mas isso aí não seria uma hemofilia genética. Quem é hemofílico geneticamente, ele já nasce assim, tá? Bom, então, hemofilia também é causada pelo cromossomo... também, o gene para hemofilia também está no cromossomo X e é uma característica recessiva. Então, o homem precisa de apenas um gene recessivo para ser hemofílico, enquanto que a mulher precisa de 2, tá? Bom, então aqui. Então, a hemofilia vai funcionar igual ao daltonismo. Então, só que são características diferentes, mas a transmissão é a mesma. Então, a hemofilia é uma doença... Então, na primeira atividade aqui, ó. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene que tem caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Então, quer dizer o que até agora? Que a hemofilia é uma doença que está no cromossomo X e ela é uma doença recessiva. Pode Então, tirar como foto, o homem só professora, tem disso um aí? cromossomo... Como? Pode tirar a foto disso aí? Pode tirar, pode sim. Como o homem só tem um cromossomo X, se ele tiver um gene recessivo nesse único cromossomo X que ele tem, ele já vai ser hemofílico. A mulher, como tem 2 cromossomos X, se ela tiver um gene recessivo em um desses 2 cromossomos, ela vai ser portadora. Se ela tem um gene dominante em outro cromossomo, ela vai ser normal, mas portadora, tá? Então, aqui no exercício... Pode falar. Para não mudar. Não, né? Ah, tá. Então, não vou mudar, não. Então, aqui, ó. Então, ó, supondo que um homem casa-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade do casal gerar uma menina hemofílica? Tá? Então, supondo-se que um homem normal. Se o homem é normal, ele tem que ter X, Y, porque ele é homem. E lá no X, eu vou colocar um Hzão. Por que um H maiúsculo? Porque ele é um homem normal. Se fosse homem hemofílico, eu colocaria X, Hzinho, um H minúsculo, e Y. Então, o homem, ele é X, Hzão, Y. E aí ele casou com uma mulher normal, uma mulher portadora, né? Então, se ela é portadora, ela é normal. Então, ela vai ser X, Hzão, porque ela é normal, X, Hzinho, porque ela é portadora do gene para hemofilia. E aí eu vou fazer um cruzamento estilo aquele que a gente fez sobre o daltonismo, para saber qual a probabilidade do casal ter uma menina hemofílica, certo? Então, agora, vocês vão anotar essa atividade, pode tirar o print, para depois anotar no caderno, tá? E nós vamos tentar fazer. Essa atividade é para ser feita igual àquela do exemplo, essa daqui, ó. Igual essa daqui, tá? Já tem até uma dica aqui, ó, de como que é o homem, como que é a mulher. Então, vou até repetir aqui, ó. Se, ó, supondo-se que o homem é normal, se o homem é normal, ele é X, então você vai colocar um X, e uma letra H maiúscula, tipo como se fosse elevado ao X, e um Y, tá? A mulher, ela é normal e portadora do gene para hemofilia. Então, a mulher, ela tem 2X. No primeiro X, você vai colocar um Hzão, um H maiúsculo. No segundo X, você coloca um H minúsculo, porque ela é portadora. Então, esse portador quer dizer que ela tem um gene para hemofilia. E aí, você vai fazer aquele cruzamento. Igual foi feito aqui, ó. Ou pode usar aquele quadradinho que a gente usava antes, certo? Vamos tentar fazer esse exercício agora, essa atividade 1,
para a gente tirar as luzes, não ficar dúvida, para a gente resolver? Tá? Apesar que eu acho que já está em cima da hora, né? Professora, já até passou do horário da aula. Passou do horário. Então, ó, tira a print dessa, vocês anotam no caderno, e tira a print da atividade 2 aí rapidinho, depois vocês postam no grupo, tá? Porque já passou do nosso horário. E aí, tentam fazer ela, e na próxima aula eu vou olhar ela aí, tá bom? E aí depois eu mando no GR8 tudinho Professora, direitinho. só uma pergunta. Professora, para tirar print A senhora qual? passou? Dessa Aquele atividade 1 e 2. Já tiraram da 1? Acho que alguém já tirou. Posta no grupo. E aí, tira a print da atividade 2 também. Professora, Oi, pode falar. tipo Pode assim, falar. aquele exemplo que a senhora passou, essa atividade 1 e essa 2 é pra gente copiar no caderno, Aquela depois mostrar primeira. Ô, Isso, não, miséria. olha só. Deixa ela agora, copia, tira o print, copia no caderno e tenta resolver, tá? Aí depois eu vou passar todas as Certo. informações lá no GR8. Tenta resolver. E aquela primeira, Tá. que já tá com a resposta, ela é o nosso exemplo, tá? Então a gente vai fazer estilo aquela lá, tá bom? Tá. Certo? Entendi. Entendido? Então, posso tirar aqui? Porque tinha outra atividade, mas aí a gente Pode. deixa depois na próxima aula. Pode ser só a 1 e a 2. Aí na próxima aula a gente faz. Pode falar? Ué, essa 4 aí não era pra tirar foto, não? Não, só pode deixar só a 1 e a 2. Porque aí a gente, Tá bom. como não deu tempo, já até passou do horário da aula, aí a gente deixa para a próxima aula, tá bom? Certo? Certo. Tranquilo, então? Gente, então, aí a gente vai encerrar a aula por agora.